primeiro ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando e estejam cumprindo com os nossos acordos. Eu solicitei na aula passada que vocês realizassem uma atividade. Então hoje a gente vai fazer uma breve correção dessas questões. Eu espero que todos peguem seus materiais, abram o caderno, apostila e façam os acompanhamentos para vocês retirarem suas dúvidas, certinho? Lembrando que o capítulo explicado na aula anterior foi sistemática, taxonomia e regras de classificação. Então a gente vai fazer algumas questões desse conteúdo. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Lembrando que vamos para os exercícios contextualizados da página 387, certo? Primeiro, a figura a seguir representa uma árvore filogenética referente à classificação dos seres vivos em 5 reinos, que a gente viu na aula passada, bem como alguns seres vivos pertencentes a cada um desses reinos. Então, aqui na figura, a gente tem a observação dos 5 reinos, que a gente viu na aula anterior, que é o Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae. E temos alguns representantes dentro desta figura, de cada reino. Agora a gente vai analisar essas alternativas, certinho, galera? Na primeira, pensando nas características de alguns seres representados na árvore filogenética, é correto afirmar que o reino Animalia agrupa os seres vivos unicelulares e pluricelulares. Dentro do reino Animalia, a gente vai ter somente seres pluricelulares, tá bom, gente? Tá errada a letra A. A letra B. Fungi é formado por seres vivos autotróficos, como cogumelos e bolores. Gente, eles são heterotróficos. Continuando. Letra C. Protoctista reúne as algas e protozoários exclusivamente pluricelulares. Olha aí o erro. Exclusivamente pluricelulares. Está errado, porque a gente vai ter dentro do reino dos protoctistas seres unicelulares. Então está errada também. Letra D. Monera inclui as bactérias que não têm núcleo nem material genético. Olha aí o erro. Gente, elas têm sim material genético, e esse material genético ele vai estar disperso no citoplasma, que são as células procariontes. Então tá errado também. Vamos para a letra E. Plantae agrupa seres pluricelulares, correto. Clorofilados, correto, eles apresentam clorofila, que vai possibilitar a realização da fotossíntese, e eucariontes, certinho. Então qual é a letra certa aí? Letra E. Corrijam aí, pessoal. Segunda questão, fala do filme Rio, filme lindo, que quem não assistiu ainda deveria assistir, muito bom. Tem Rio 1 e Rio 2. Vamos lá. Na animação Rio, do brasileiro Carlos Saldanha, os personagens são principalmente diferentes aves e um cachorro. Considerando que tenham tido como base animais reais e de acordo com a atual classificação biológica, pode-se afirmar que letra A. Esses animais aqui, gente, do filme Rio, a gente tem algumas aves e o cachorro. Todos pertencem à mesma classe, mas são separados de ordens distintas. Não, gente, não é isso aí, não. Letra B. Todos pertencem ao mesmo filo, mas são separados em 2 classes distintas. Vamos continuar. C. As aves são do mesmo gênero, mas pertencem a ordens distintas. Opa! Letra D. As aves são da mesma classe, mas pertencem a reinos distintos. Já pensou? Reinos diferentes? Não. Letra E. Todos pertencem ao mesmo subfilho, mas a domínios distintos. E aí, qual a letra que vocês acham que está correta, gente? Todos pertencem ao mesmo filo. Sim, vão pertencer ao mesmo filo, mas são separados em classes distintas. Qual filo, professora? Filo dos cordados. Continuando. Vamos lá. Então, qual a letra certa? Letra B.
terceira diz o seguinte: o poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética do autor, a unidade taxonômica que expressa a afinidade entre nós, seres humanos, e os animais que ele cita no poema. Então a gente vai ler o poema. Lembrando que é a questão do Enem, viu? Olha aí, ó. Os bichinhos e o homem. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo, só para chatear. Tá aí, gente. A gente viu aqui algumas espécies de animais e ele está perguntando a afinidade dos seres humanos com esses seres, gente. Então, a única afinidade que a gente vai ter aí mesmo é que pertencemos ao mesmo reino, reino animalia. Qual é a letra? Letra B. Marcaram aí, galerinha? Vamos aqui para a quarta. O sistema de classificação taxonômica ainda é hoje utilizado. Foi elaborado por Linneu 101 anos antes de Charles Darwin publicar A Origem das Espécies. Para Linneu, a invariabilidade das espécies é a condição da ordem na natureza. Para Darwin, nossas classificações deveriam se tornar, até o ponto em que for possível, adequá-las, genealogias. Já no início do atual século, o pesquisador norte-americano Kevin de Queiroz propôs que adotássemos um novo código de classificação, que fosse norteado pelas relações de proximidades evolutivas entre os seres vivos, no qual perderiam as categorias taxonômicas mais amplas do sistema linneano. Praticamente do gênero para cima seria perdido, se a gente levasse isso em consideração. Então, com base no texto, pode-se dizer que, vamos à letra A, o sistema linneano de Linneu, de classificação, ele não permite visualizar as relações de ancestralidade e descendência entre os seres vivos. Gente, está corretíssimo, porque o sistema de classificação de Linneu, ele vai hierarquizar em táxons, e esses táxons irão servir para agrupar as semelhanças, mas não está relacionado à ancestralidade e nem à descendência, porque isso aí a gente vai ver lá em cladogênese, em genealogia, que a gente vai ter essas descendências e essas ancestralidades. Então, o correto aí, sim, é a letra A. Certinho? Essa aí foi boa. Quinta. Um paleontólogo, atenção, constatou inúmeras semelhanças morfológicas entre os fósseis X e Y. Então, a gente está analisando dois fósseis. Por que X e Y? Porque não definiu nomes. E grandes diferenças entre esses dois e um terceiro Z. Então, esse X e Y tinham muitas diferenças com o terceiro fóssil, que levou a denominação de Z. Constatou também acentuada semelhança entre o fóssil Z e W. Se eu tenho Z e W tendo semelhança e eu vi que X e Y é diferente de Z, logo X e Y não se assemelha também a W. Vamos às alternativas. Dentre as classificações a seguir, qual que apresenta maior concordância com os dados? Vamos lá. Letra A. Os 4 fósseis pertencem à mesma espécie? Jamais, até porque a gente viu que tem muitas diferenças entre X e Y, Z e W. Cada fóssil pertence a um reino diferente? Não. Aí a gente está lá no táxon mais abrangente, também não é isso. Porque X e Y a gente tem semelhanças morfológicas, então a letra B também está errada. A letra C diz o seguinte, gente. Os 4 fósseis pertencem ao mesmo filo? Pode ser, mas vamos continuar aqui a ler. X e Y pertencem a um gênero, agrupam semelhanças. Z e W
pertencem a outro. Por quê? Porque também agrupam semelhanças entre eles. Então, qual é a letra correta aí, gente? Letra C de casa. Estão anotando aí, pessoal? Estão fazendo suas correções? Vamos dar continuidade. Na sexta diz o seguinte: a fotografia mostra um cão-lobo tchecoslovaco, uma raça relativamente nova de cachorro, gerada a partir do cruzamento entre um macho pastor alemão e uma fêmea loba da região dos Carpatos europeus. Tal canídeo é capaz de gerar descendentes férteis. Então vamos ter atenção nas descrições. Capaz de gerar descendentes férteis. Tu vai lembrar da definição de quê? De espécie. O que é a mesma espécie? São seres que agrupam semelhanças, capazes de cruzarem entre si e gerar descendentes férteis. A outra nomenclatura que eu falei para vocês para lembrarem. Compatibilidade sexual. É isso aqui. Permitindo a classificação dos cães e dos lobos europeus em acordo com as regras taxonômicas, como os pertencentes. Gente, eles foram capazes de gerar descendentes férteis. Então, o que eu posso inferir aqui? Que eles pertencem ao mesmo gênero e também à mesma espécie. Mas eles vão diferir a uma coisa ainda mais específica. Que é o que, professora? Subespécie. E como que eu teria essa subespécie? Eu teria seres que eles pertencem à mesma espécie, mas foram afastados geograficamente. E acabou que cada um seguiram vidas distintas, tiveram hábitos diferenciados. E essa subespécie acaba adquirindo novas características. É aí que eu faço essa subdivisão, mas eles pertencem a gênero e espécie iguais. Então essa subespécie é como se fosse uma característica ainda mais abrangente. Então qual seria a resposta certa aí, gente? Letra C, certinho? Continuando, a sétima. Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado são encontrados pau d'arco, a caixeta e alguns ipês. O cipó de São João é também frequente naquela região. Então ele deu aí o nome das espécies. Aí ele diz o seguinte: considerando os critérios de classificação biológica, no texto são citados. A gente vai analisar a quantidade de gêneros e a quantidade de espécies. Lembrando que para ser espécie ela tem que ter o gênero e o epíteto específico igual, que o epíteto específico seria a espécie. Então aqui, ó, uma, duas, olha que outra diferente. Tabebuia, uma, Cibistax, duas, dois gêneros diferentes, e Pirostegia, três. Então a gente tem três gêneros diferentes. Agora observe que cada um forma uma espécie diferente, então a gente vai contar quantas tem. Ó, gênero e epíteto específico. Um diferente, dois diferentes, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 3 gêneros e 6 espécies. Fizeram aí a contabilização? Lembrando que o gênero a gente vai analisar o quê? A gente viu isso lá na nomenclatura binominal, nomenclatura científica. A primeira palavra representa o gênero e a segunda o epíteto específico. Então, como é que a senhora chegou a 3 gêneros diferentes? Notem que esses aqui, ó, são todos iguais. Então, é o primeiro. Qual é o primeiro? Tabebuia. Qual o segundo? Cibistax. E qual o terceiro? Pirostegia. Então, a gente tem 3 gêneros diferentes. Por que a senhora contou 6 espécies? Porque nenhuma espécie aqui é igual. Então, eu contei cada uma e deu 6. Estão entendendo, pessoal? Façam suas correções, por favor. Na oitava, diz o seguinte: por suas características, a taxonomia zoológica classifica o homem, tem um espacinho aqui, gente, entre os primatas. Considere o esquema abaixo, que representa uma das hipóteses
sobre a filogenia desse grupo durante os últimos 60 milhões de anos. Aqui a gente tem essa filogenia, essa árvore filogenética. A gente tem os promícios, que são os primatas mais antigos, mais primitivos, e aí eles originando vários outros seres. Uma evolução. Analisando o esquema, podemos inferir que o chimpanzé e o homem têm um ancestral em comum. Vou deixar vocês analisarem junto comigo, vou falar todas. O homem surgiu há aproximadamente 50 milhões de anos. C. O gibão e o orangotango, são parentes dos promícios atuais. Olha os promícios atuais. Os macacos do Novo Mundo são mais evoluídos do que o do Velho Mundo. Aqui, ó. Novo Mundo, Velho Mundo. Quem é que é mais evoluído aí, gente? Tá dizendo, ó, que o do Novo Mundo, lá atrás, é mais evoluído do que o do Velho Mundo, que já está próximo dos hominídeos. Está errado. O gorila é o parente mais próximo do homem. Olha onde está o gorila, olha aqui onde está o homem. Então, qual é a resposta correta? O chimpanzé e o homem têm um ancestral em comum. Olha aqui eles dois, ó. Qual é a resposta certa? Letra A. Analisaram, gente? Olha, se a figura não estiver possibilitando que você veja bem direitinho, eu estou contando que vocês abriram o material, estão fazendo um acompanhamento e vão conseguir fazer uma visualização direitinho, certo? A nona diz o seguinte: a taxonomia evolutiva tradicional dos primatas antropóides coloca os humanos, gênero Homo, em seus ancestrais fósseis imediatos, na família Hominidae. Os gibões, gênero Ilobates, na família Ilobatidae. E os chimpanzés, gênero Pan, gorila, gênero Gorila, e orangotango, gênero Pongo, na família Pongidae. Ele está fazendo aqui essas distinções. A gente tem que fazer análises morfológicas e moleculares que deu o resultado dessa filogenia. Só que o que a questão está querendo? Com base no texto e de acordo com essas relações filogenéticas, é correto afirmar que uma revisão taxonômica dos primatas antropóides deveria agrupar. Vamos aqui, gente, ó. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quem que vai estar aqui, ó? Humano, chimpanzé e gorila. Se vocês prestarem atenção, eles estão aqui, ó, na mesma linha. Então, eles vão pertencer, eles três, se vocês prestarem atenção, partindo daqui, os três, estão no mesmo ramo. Então, eles vão pertencer à mesma família. Então, qual a resposta que eu teria certa dessa análise aqui? É que o gorila, o chimpanzé e os humanos, eles pertencem à mesma família aqui, ó. Então, a letra certa. Letra C. A 10ª diz o seguinte: a enorme diversidade das formas de vida sempre encanta aqueles que tentam descrever e classificar espécies. A taxonomia moderna não leva em consideração apenas características do animal, mas procura correlacioná-las a outros organismos, baseando-se em estruturas hereditárias. De modo, à medida que se analisam as variações ocorridas na passagem de nível de espécie para reino, ou seja, quando eu passo de nível taxonômico de espécie para reino. Ó, quem lembra do nosso reficlofage ou do nosso raio forte caiu ontem fazendo grande estrago? A gente tem todos os táxons e essa hierarquia. E a gente viu que quando ele parte de espécie para reino, ele vai ficando mais abrangente. Então, eu vou tendo menos características semelhantes. Estão lembrando? Então, desse modo, à medida que eu analiso as variações ocorridas na passagem de espécie para reino, eu vou tendo a diminuição da diversidade biológica, eu vou tendo a diminuição da relação de parentesco, eu vou tendo um aumento da semelhança, o aumento do número de estruturas comuns. E aí, quando eu passo, ó, do nível de espécie
Para reino, o que que eu vou tendo? Quem sabe? Diminuição da relação de parentesco. Espécie, agrupa maior características semelhantes. Eu vou subindo, essas características semelhantes vão diminuindo. Então, eu vou ter mais diferença entre esses seres. Então, diminui a relação de parentesco entre eles. Deu para entender, pessoal? Então, com isso, eu encerro as correções das questões que eu solicitei para que vocês realizassem. Lembrando que não podemos perder nosso foco, temos que dar continuidade aos nossos estudos, iremos continuar as nossas próximas aulas. Eu peço a todos que se cuidem, que mantenham os estudos e que brevemente a gente vai poder se reencontrar pessoalmente, todos em sala de aula. Mas enquanto isso ainda não é possível, a gente vai focando nas suas prioridades. E a nossa prioridade nesse momento é manter os estudos. Então eu peço que tenham foco, bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.